Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula focada em estudar a teoria quântica de campos, mais especificamente tratando sobre os aspectos conceituais acerca do modelo padrão de física de partículas elementares. Então, dando prosseguimento às observações, mais uma importante observação a ser registrada é de que, em geral, partículas quânticas virtuais não podem ser medidas ou detectadas. Muito bem, uma outra importante observação é de que, em geral, as partículas quânticas mediadoras de interação de campo quântico não podem ser medidas. E quando nós falamos que, em geral, as partículas quânticas virtuais não podem ser medidas ou detectadas, nós estamos se referindo a de que elas não podem ser medidas ou detectadas aqui, tal como realizado para partículas quânticas reais, tais como algumas propriedades, falando ainda no âmbito clássico, em que nós poderíamos, quanticamente isso não ocorre, mas no âmbito clássico nós podemos considerar a trajetória ao longo do espaço euclidiano de 3 dimensões e durante um determinado intervalo de tempo. Uma partícula real em contexto clássico, sob contexto clássico, nós poderíamos melhor entender. No âmbito quântico não ocorre essa trajetória, por assim dizer, assim, não ocorre a medição, a aferição de uma trajetória tal como se faz no ambiente clássico, pois a maneira, a teoria quântica, a ela está associada a um princípio de incerteza de Heisenberg, o qual implica em uma não possibilidade de medição exata de uma trajetória de uma partícula quântica. De todo modo, algumas medidas, ainda em âmbito quântico, podem ser devidamente realizadas, aferidas sobre alguns observáveis físicos, e essas medidas desses tais observáveis físicos não são repetidas ou reproduzidas para partículas quânticas do tipo virtuais. Então enquanto que, considerando que a partícula quântica é do tipo real, a ela nós podemos, ou sobre ela nós podemos realizar medidas e vários tipos de detecção dependendo do aparato experimental. E uma parte expressiva dessas medidas, dessas aferições e destas detecções não são realizadas quando nós temos partículas quânticas do tipo virtuais. E os detalhes sobre essas medidas, sobre esses observáveis físicos, sobre o princípio de incerteza de Heisenberg, entre outras questões,
nós estaremos tratando ao longo do nosso modesto curso de Teoria Quântica de Campos e concomitantemente, paralelamente, simultaneamente ao longo do nosso modesto curso de Mecânica Quântica, disponibilizado em uma outra playlist no nosso canal, intitulado Professor Damião Meira, canal este hospedado e sediado na plataforma do YouTube. Então, aqui, tal como realizado, então, em geral, partículas quânticas virtuais não podem ser medidas ou detectadas, e nós nos referimos a algumas propriedades físicas, tal como realizado para partículas quânticas do tipo reais, né? Do tipo real. Em geral, as partículas quânticas mediadoras de interação de campo quântico não podem ser medidas, em geral, destacando. E quando nós falamos não podem ser medidas tal na mesma amplitude que se faz, né, medidas para partículas reais, tal como realizado para partículas quânticas reais. Muito bem. Uma outra importante observação é de que sob certas circunstâncias, sob determinadas circunstâncias, as partículas mediadoras, as partículas quânticas mediadoras da interação de campo quântico são irradiadas e, portanto, podem ser medidas e detectadas comportando-se como partículas quânticas reais. Então, sob determinadas circunstâncias, as partículas quânticas mediadoras, aquelas responsáveis por mediar, por transmitir a interação de campo quântico, quando são irradiadas de uma determinada região para regiões muito distantes da região emissora, então, nesse caso da radiação de partículas quânticas mediadoras da interação de campo quântico, nesse caso, por consequência e por conseguinte, existe a possibilidade dessas partículas quânticas serem medidas e detectadas, comportando-se então similarmente a partículas do tipo reais. Isso é possível sob determinadas condições. Vamos encerrá-lo nesse ponto, retomaremos oportunamente. Muito obrigado a todos.